Trabalho de História. Nomes: Bruno Lopes, Laísa Fernandes, Matheus Gonçalves, Luísa Almeida, Bárbara Ottoni e John Caio. Turma, terceiro ano. Professor Alcino Amaral. Retrospectiva, quarto bimestre. Democracia em Cheque, governo de Jânio Quadros, 1961 a 1964. Jânio Quadros foi apoiado pela direita UDN, não hesitou combater os protestos dos camponeses, controlar os sindicatos e mandar prender os estudantes em manifestações. Na questão econômica, adotou medidas impopulares como o congelamento dos salários e a restrição ao crédito. Medidas adotadas pelo presidente: proibido briga de galo, proibido uso de biquíni em praias, proibido lança-perfume sem o grande apoio do poder legislativo. Jânio entrou em colapso após 7 meses de posse. O governo de João Goulart, ou Jango, assumiu a presidência do Brasil após a renúncia de Jânio Quadros, governado o país de 1961 a 1964. Quando assumiu, teve diversos problemas, pois o país estava totalmente sem estrutura, marcado por crises políticas e econômicas, dividido em duas fases, parlamentarista e presidencialista. A presidencialista estendeu-se de setembro de 1961 até janeiro de 1963, e de janeiro de 1963 até abril de 1964. Foi a fase presidencialista. Foi um governo marcado radicalização e instabilidade política, procurando diminuir a participação de empresas estrangeiras em diversos setores, principalmente em formas agrárias, tributárias, administrativos e outros. Pretendia transformar o país, renovando a Constituição, propondo as reformas de base nos setores educacional, fiscal, político e agrário, no qual a reforma agrária, reforma tributária, reforma eleitoral com votos para analfabetos, a reforma universitária e muitas outras. Possui confiança nos Estados Unidos durante seu governo. Obteve uma crise militar, que foi a manifestação dos marinheiros, onde quebraram a sua hierarquia em cima do presidente. Suas ações foram controversas, de modo que o país, em 1963, atingiu um nível altíssimo de dívida externa e inflação, aproximadamente de 74%. A ditadura militar brasileira, 1964 a 1985. A descontentação da oposição com uma suposta possibilidade de um golpe comunista foi declarada o golpe militar. Teve o apoio dos norte-americanos no contexto da Guerra Fria, conhecido como um processo desenvolvimentista. O governo de Castelo Branco, 1964 a 1967. Perseguição e censura no intuito de combater qualquer pessoa opositora do regime. Atos institucionais foram instaurados como intenção de concentrar os poderes na mão do chefe executivo. Perseguição aos opositores pode ser dito como tortura. Bipartidários como a Arena e o MDB. Eleições indiretas estaduais. Contribuição de 1967, instalações de regime ditatorial, retorno do Congresso e a formação de uma Assembleia Constituinte. O governo de Arthur da Costa e Silva foi o segundo presidente do Brasil durante o período conhecido como ditadura militar. Costa e Silva sucedeu Humberto Castelo Branco e teve um governo de certa forma considerado curto, que se estendeu de 1967 até 1969. Seu governo implementou uma política desenvolvimentista que criou o que conhecemos como milagre econômico. Consolidou a transição para os anos de chumbo e a perseguição na cultura brasileira.
O governo de Médici, 1969 a 1974, conhecido como Anos de Chumbo, pois foi o auge da repressão militar, limitações fortes e legitimidade civil. O aparato ideológico foi a censura, perseguição aos intelectuais, cantores e mídia. A luta armada foram guerrilhas de esquerda para luta ao regime militar, fazendo troca de uma ditadura para outra ditadura. Conhecido como milagre econômico, que o PIB cresceu mais de 10% ao ano, junto com a Paese. O fim do milagre econômico se deu pela crise do petróleo em 1973, durante a guerra. Brasil, ame-o ou deixe-o. O governo de Geisel marcou a transição para um processo democrático tão quanto a entrada do Brasil na política neoliberal. Em seu governo, extinguiu o AI-5 e concedeu anistia política a várias pessoas que estavam exiladas em outros países, principalmente artistas e políticos. Uma das marcas desse governo foi a proposta de reformar o poder judiciário, a qual gerou críticas por grande parte dos deputados e o fechamento do Congresso Nacional por 14 dias. O governo de João Batista Figueiredo foi o quinto e último presidente militar durante o período da ditadura ocorrida no Brasil. Foi o responsável por consolidar a abertura política do país através da lei da anistia e das eleições diretas para o Congresso e os governos dos estados. O governo de Figueiredo foi caracterizado pelo processo de abertura lenta e gradual da política. Isto queria dizer que todo o transcurso foi controlado pelos militares. Lei da anistia foi uma espécie de lei para os militares, que abrange o perdão pelos crimes cometidos durante a ditadura militar. Criador por pluripartidarismo, que foi fragmentada a oposição em vários partidos políticos, tais como MDB, PMDB, Arena, PDS, PT, PDT e PT. O governo de José Sarney foi, primeiramente, marcado pela frustração política e ideológica do retorno à democracia com a morte de Tancredo Neves. Sarney foi o primeiro civil a tomar posse do governo presidencial logo após os anos da ditadura. Historicamente ligado às tradições oligárquicas nordestinas, o governo José Sarney possuía a árdua missão de recuperar a economia brasileira sem abrir mão dos privilégios das elites que a apoiavam. Com o objetivo de contornar a crise da economia, Sarney montou uma equipe econômica contrária à antiga política econômica do período militar. Sua nova equipe foi responsável pela criação, em 1986, do Plano Cruzado, adotando políticas de controle dos salários e dos preços. O governo buscava conter o desenfreado processo de inflação que assolava a economia brasileira. Em primeiro momento, os objetivos desse plano foram alcançados. A inflação atingiu valores negativos, o consumo aumentou e os fundos aplicados foram lançados na economia. O governo de Fernando Collor, depois de 21 anos sem eleições diretas no país, em 1989, a população brasileira pôde votar para o presidente, elegendo então o presidente Fernando Collor. Collor chegou ao poder com o apoio da Aliança Anti-Lula. Desenvolveu o Plano Collor Brasil Novo, com o objetivo de estabilizar a economia brasileira. Criou uma nova moeda, o Cruzeiro. Congelou os salários para reduzir os gastos públicos e reduziu os salários para projetos de desestatização. Confiscou o dinheiro da população brasileira em contas bancárias e poupanças por 18 meses. Essa medida gerou enorme descontentamento da população. O Plano Collor esteve focado principalmente na abertura do mercado brasileiro, na privatização de empresas públicas e redução do funcionalismo, influenciado pelos princípios do neoliberalismo. Em 1992, seu irmão Pedro Collor de Mello revelou como era feito o desvio do dinheiro público no governo Fernando Collor e PC Farias. Sofreu impeachment. O governo Fernando Henrique Cardoso, responsável pela implantação da política neoliberal do Brasil, mais conhecido como FHC, foi o criador do Plano Real quando ainda era ministro da Fazenda na gestão de Itamar Franco, seu antecessor. FHC fez o controle da inflação e privatizou várias estatais, dando um impulsionamento para a entrada de empresas privadas.